Você já teve dúvidas sobre como montar um prato saudável e como planejar as suas refeições de um jeito que fique equilibrado ao longo do dia? Se esse é o seu caso, seja muito bem-vindo à nossa aula 4 do curso Despertar para uma Vida Mais Saudável. O meu nome é Camila Castelo, eu sou nutricionista e esse curso faz parte da programação cultural do Centro Max Pfeffer. Na aula 1, nós fizemos uma pequena introdução sobre os conceitos de alimentação saudável e saúde. Já na aula 2, nós abordamos a importância e a função de cada nutriente no nosso corpo. Na nossa aula 3, nós abordamos os 10 passos para uma alimentação saudável, segundo o Guia Alimentar da População Brasileira, e também falamos sobre os tipos de alimentos segundo o seu processamento. E na aula de hoje, nós vamos aprender a compor refeições saudáveis, balanceadas, gostosas. O objetivo de hoje é que você termine essa aula sabendo planejar as suas refeições de um dia inteiro. Vamos lá? E para iniciarmos a nossa aula, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de se estabelecer uma rotina. E quando eu digo rotina, eu não quero dizer regras rígidas, inflexíveis. Porém, é importante que elas existam para a gente ter uma noção de organização e de horários. Para exemplificar essas regras, eu quero contar um exemplo meu. Aqui na minha casa, nós gostamos de almoçar cedo. Meio-dia, meio-dia e 30, o nosso almoço já está na mesa. Sabendo disso, nós conseguimos nos planejar para que o almoço fique pronto nesse horário. E o que acontece quando nós não estabelecemos essa rotina? Foi para a cozinha cozinhar, todo mundo tá morrendo de fome e a gente só fica se perguntando o que dá para fazer correndo de mais fácil possível para a gente conseguir se alimentar. E nessas horas em que a gente está morrendo de fome, não tem nada pronto na geladeira, nós não nos planejamos para fazer a comida, é muito mais provável que a gente acabe fazendo escolhas não tão saudáveis, que a gente acabe pedindo em um delivery ou até comendo qualquer refeição um pouco mais pronta, algum congelado. A rotina, ela funciona exatamente para guiar o meu planejamento. Então, sabendo da importância disso, vamos começar a conversar sobre a nossa primeira refeição do dia, o café da manhã, até a última refeição do dia, o jantar? E apenas uma observação aqui, durante todo esse vídeo e durante o curso também, vocês vão observar que eu não vou falar em quantidades. Eu não vou dizer vocês devem comer 3 ou 4 ou 5 ou 6 colheres de arroz. E isso é proposital, porque lembra da aula 1, quando nós conversamos sobre individualidade? A quantidade de cada alimento que nós devemos comer ao longo do dia, ela varia de acordo com o seu sexo, idade, o nível de atividade física que você faz, aonde você mora, como é a sua cultura. Dessa forma, aqui nós vamos trabalhar com orientações mais gerais que servem para todos. E caso você necessite de alguma orientação individualizada, eu te recomendo procurar a ajuda de um nutricionista. Logo quando acordamos, é muito importante fazer uma refeição, porque nós já ficamos algumas horas de jejum e o nosso corpo está precisando de energia. Entretanto, algumas pessoas me relatam que elas não têm muita fome de manhã, que elas não sentem vontade de comer uma grande quantidade logo quando acordam. Para essas pessoas, eu recomendo que elas façam uma refeição que nós chamamos de desjejum, que ela pode ser uma fruta, ou um copo de café com leite, ou algum outro alimento em pequena quantidade, só para não ficar sem comer. Passado algumas horas, quando a fome aparecer um pouquinho mais, você faz o seu café da manhã. Para as outras pessoas que, como eu, já acordam com fome, loucos para tomar o café da manhã, recomendo que já façam o café da manhã direto. É importante que o café da manhã seja uma refeição completa, que tenha algum alimento fonte de proteína, como por exemplo o leite que nós colocamos com café, ou um iogurte, ou um pedaço de queijo, ou um ovo mexido, ou algum patê, por exemplo um patê de frango ou um patê de atum. Ele também deve ter uma fonte de cereal ou de tubérculos, por exemplo um pão, ou uma tapioca, ou cuscuz, ou até mandioca. E nós podemos completar o nosso café da manhã com uma fruta. Essa fruta ela pode aparecer in natura ou como um suco. As frutas que normalmente aparecem no café da manhã do brasileiro são a laranja, o mamão, a manga. E nós podemos compor o nosso café da manhã juntando esses 3 alimentos principais que eu comentei com vocês. Por exemplo, um café da manhã típico do brasileiro é comer pão com ovo mexido, acompanhado de café com leite e uma fruta, por exemplo, um mamão. Outra opção de café da manhã é fazer uma tapioca recheada com algum patê, por exemplo, um patê de atum, e tomar um suco de laranja.
Mais um exemplo que eu posso te dar é colocar um potinho de iogurte natural, comer com alguns pedacinhos de manga e um pouquinho de granola. Vocês viram como com um pouquinho de criatividade a gente consegue brincar e fazer o nosso café da manhã uma refeição sempre diversa e variada? A mesma coisa nós podemos fazer para as outras refeições, como por exemplo o almoço. Para o almoço, eu vou te dar uma dica de como distribuir a comida no seu prato. Porém, não se esqueça que as quantidades variam de indivíduo para indivíduo, certo? Então pense no seu prato de almoço e divida ele ao meio. A recomendação é que metade do prato seja composta por vegetais. Dentre esses vegetais, você pode escolher uma folha, como o alface, o agrião, a rúcula, a acelga, o espinafre, couve, manteiga. E eu gosto de recomendar que exista pelo menos 3 legumes no seu prato e de preferência de cores diferentes. Por exemplo, a cenoura, a beterraba, a abobrinha, a berinjela, o jiló, o quiabo, o repolho, a abóbora, a beterraba. E esses alimentos, eles podem estar crus, eles podem estar cozidos ou refogados, ou cozidas junto com a carne. Agora vamos olhar para a outra metade do seu prato. Novamente, eu vou te pedir para você dividi-lo. Uma dessas partes deve ser ocupada pelo arroz, o milho, a polenta, o angu, a massa, batata, mandioquinha, mandioca. Nesse 1/4 que restou está as leguminosas, por exemplo, o feijão. E aqui eu aproveito para lembrar que não existe apenas o feijão carioca, existe feijão branco, feijão fradinho, feijão de corda, feijão preto, além da lentilha, do grão de bico, da ervilha, da soja. E o último alimento que falta para compor o nosso prato são as carnes, que podem ser bovinas, suínas, aves, peixes ou até o ovo. O ideal é que você dê preferência para carnes que tenham um corte magro e prepare elas grelhadas, assadas ou até cozidas com legumes. Novamente, nós podemos usar a nossa criatividade na cozinha para compor esse prato. Pois alguns dias nós vamos querer comer os alimentos assim, separadinhos, então, por exemplo, um arroz, o feijão, a minha carne grelhada e uma parte de salada com folhas e legumes crus. E em um outro dia, eu vou querer comer preparações que eu costumo chamar de preparações únicas, como, por exemplo, o macarrão ou a lasanha. E a minha dica para essas preparações que são servidas únicas é enriquecê-las com carnes, com legumes refogados, de uma forma que essa preparação única fique tão completa de nutrientes quanto se a gente separasse esse prato do jeito que eu te ensinei. Para fazer um prato de macarrão que fique completo, nós podemos pensar no seguinte: o macarrão será a nossa fonte de cereais. Podemos colocar 3 legumes, por exemplo, o brócolis, o tomate e a cenoura. Colocaríamos ervilha e um pouquinho de carne moída. E pronto! Agora temos um prato de macarrão bastante completo nutricionalmente. E para a sobremesa, o Guia Alimentar recomenda alternar entre frutas e doces caseiros. Essas frutas, elas podem ser incluídas no nosso almoço, sendo presentes em sucos, ou como sobremesa, ou até mesmo presentes no prato de refeição, como por exemplo colocar um pouquinho de manga na salada ou alguns pedacinhos de abacaxi, de laranja. E para o consumo de doces, dê preferência para as opções que são caseiras. E sempre lembre que os doces não são proibidos na nossa alimentação, porém a porção deles é um pouquinho menor e a frequência que devemos comer ele no nosso dia a dia também deve ser pequena. E todas essas dicas do almoço também servem para o jantar. E aqui também é importante contar para vocês que não tem problema comer carboidrato à noite, você não vai engordar mais por conta disso. O que faz a gente emagrecer ou engordar é o equilíbrio de energia que temos ao longo do dia. Isso é, se nós queremos emagrecer, nós precisamos gastar mais energia do que a gente consome. E para engordar, precisamos comer mais do que gastamos. Desta forma, os carboidratos não vão te fazer engordar. O que te fará engordar é comer demais ao longo do dia. No jantar, algumas pessoas têm o hábito de comer refeições tal como fazem no almoço. Porém, existe um outro grupo de pessoas que gostam de fazer uma refeição que tem uma digestão um pouco mais leve no jantar, como por exemplo uma sopa ou um sanduíche. Se esse é o seu caso, saiba que não tem problema ter esse hábito, porém é importante lembrar que essa refeição
Mesmo não sendo um prato de refeição como é o almoço, ele precisa ser tão completo quanto. Por exemplo, se formos fazer uma sopa, é importante que a sopa contenha alguma fonte de energia, como por exemplo uma batata ou mandioquinha, mandioca, alguma leguminosa, por exemplo a ervilha, lentilha e feijão, uma carne e vegetais. A mesma coisa se você quiser jantar um sanduíche. É importante que ele tenha o pão como uma fonte de cereal, algum tipo de carne no recheio, como por exemplo um frango desfiado ou um patê de atum, e que tenha legumes nesse seu sanduíche. E por último, eu quero falar sobre os lanches, porque entre essas refeições principais pode ser que você sinta fome. Se esse for o caso, alimentos como frutas secas, frutas in natura, castanhas, amendoim, iogurte, leite e outros derivados lácteos podem ser opções para compor esse seu lanche. E para escolher quais serão os alimentos que vão compor o seu lanche, eu recomendo que você olhe para duas variáveis. Primeira, como é a sua rotina? E a segunda, como é a sua fome nesses horários? Por exemplo, se você estiver em casa durante a tarde e tiver uma fome grande, pode ser válido bater uma fruta com leite para fazer uma vitamina. Agora, se você estiver na rua, provavelmente essa não vai ser uma opção tão prática. Eu recomendo que para os momentos que você não estiver em casa, você pode levar algumas frutas que são mais práticas de serem consumidas, como por exemplo a banana, a maçã, o pêssego, a pera, a goiaba. As frutas basta lavar e comer. Enquanto em casa, você pode preferir frutas que são de corte, como por exemplo a manga, o melão, mamão, melancia. Para trabalharmos a fome, nós vamos conversar um pouquinho daqui a algumas aulas. Porém, eu te aconselho a ir testando. Se você sentir que o seu estômago está roncando bastante e querer saciar a sua fome com um punhadinho de castanhas e frutas secas, provavelmente isso não vai dar certo. Esses alimentos eles têm um volume muito pequeno. Porém, se você combinar esses alimentos com um pouquinho de iogurte, você vai garantir saciedade por algumas horas. A mesma coisa vale para as frutas. Algumas delas têm um poder de saciedade um pouco mais baixo, como por exemplo a maçã, enquanto algumas conseguem promover uma sensação de saciedade mais longa, como o coco seco ou o abacate. E também é importante olhar o ambiente que você estará quando fará a refeição. Lá tem geladeira? Saber se esse ambiente tem uma geladeira disponível, tem um refeitório com mesa e cadeira, são informações de fundamental importância para escolher quais alimentos você vai levar. Eu considero que os lanches são as refeições que exigem um maior planejamento prévio, porque se nós conseguirmos estabelecer exatamente o que vamos comer nesses horários, conseguimos preparar com antecedência a lancheira para levar no nosso dia a dia e conseguimos até fazer preparações um pouco mais saudáveis para levarmos, por exemplo, um muffin salgado ou uma torta ou até um pedaço de bolo. Enquanto se não nos planejarmos, provavelmente vamos comer nessas refeições algum alimento de pacotinho industrializado. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu deixei uma atividade complementar aqui na descrição do vídeo. Nela, você vai ser convidado a fazer o planejamento de uma refeição principal, pode ser o almoço ou o jantar, e você notará que esse arquivo tem todos os dias da semana. Por enquanto, tente preencher pelo menos um dia. E na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre o planejamento das refeições ao longo da semana. Além de te dar as minhas melhores dicas sobre como fazer compras no mercado e como organizar a sua geladeira. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!